Equalização de uma bateria ou de um banco de baterias. Quantas vezes pode ocorrer normalmente em um dia? Eu tenho 3 baterias, sendo que 2 estão ligadas em série, eu pretendo ligar a outra em paralelo. É possível? Posso fazer isto? É exatamente sobre isto que vamos falar em mais um episódio do Aqui no Responde. Vem comigo! Baterias, banco de baterias sempre geram muitas dúvidas. As pessoas ficam muito perdidas quando vão montar os seus bancos de baterias, seja como fazer a ligação, ligação em série, ligação em paralelo, misto de série e paralelo, quando que faz cada uma dessas ligações, carga, tensão de equalização, tensão de flutuação, tudo isso são dúvidas muito frequentes aí da galera que estão principalmente envolvidas com energia solar fotovoltaica. E neste episódio do Aqui no Responde, eu vou tirar a dúvida de mais 2 inscritos aqui da audiência do canal, e eu tenho certeza absoluta que essas dúvidas também é dúvida de muito mais pessoas e pode ter certeza também que vai ajudar muito você no banco de baterias aí do teu sistema fotovoltaico, beleza? A primeira dúvida é a do Marcelo Amâncio, acho que é assim mesmo a pronúncia do nome dele. E ele deixou aqui pra gente em um dos comentários a seguinte questão. No máximo descarrego até 12.3, normalmente 12.5, 12.4. Aqui ele está se referindo à profundidade de descarga do banco de baterias dele. Equalização. Quantas vezes no dia pode ocorrer normalmente? Aí a carga de equalização de uma bateria ou de um banco de baterias, ô Marcelo, pode acontecer apenas uma vez por mês ou quando você identificar que o seu banco de baterias ou a sua bateria não está mais com o mesmo rendimento. Isso quer dizer que provavelmente esteja com os vasos internos, com os elementos internos desbalanceado. Uma bateria chumbo ácida é formada por 6 elementos, isso falando de baterias estacionárias convencionais e baterias automotivas, tá? Então é formada por 6 elementos internos, cada um desses elementos com tensão nominal de 2 volts, tá bom? E uma bateria plenamente carregada aí, algo em torno de 12.6 a 12.8, talvez até 13 volts, dependendo do tipo de bateria. Então, para saber a tensão de cada um desses elementos, divide-se esses valores que eu falei agora por 6. Você vai ter a tensão de cada um desses elementos 100% carregado. Os 2 volts que eu falei agora de pouco é tensão nominal, tá bom? 2 vezes 6 vai dar 12 volts, que é tensão nominal, mas geralmente temos aí uma tensão um pouco maior com a bateria 100% carregada, perfeito? E aí, neste caso, acontece de um desses vasos ou alguns desses vasos, desses elementos internos da bateria, não ter a mesma tensão que deveria ter entre cada um deles. E isso faz com que tenha um desbalanceio interno desses vasos, desses elementos. E aí sim é necessário uma carga de equalização. A carga de equalização não deve ser diária, tá bom? E na verdade você nem vai conseguir fazer uma carga de equalização todos os dias, porque não tem insolação suficiente para que seja feito isso em um sistema fotovoltaico. Não dá, nós não temos uma janela de sol o suficiente para isso. Então, dependendo aí de como for feita a carga de equalização, pode danificar a sua bateria. Aliás, pode não, vai danificar a sua bateria. Então tome muito cuidado. E não deve jamais ser confundido carga de equalização com carga de tensão constante, que é o segundo estágio de carga de um banco de baterias. Primeiro estágio, corrente constante. Segundo estágio, tensão constante. E terceiro estágio, caso venha a acontecer, flutuação. A carga de equalização é completamente diferente. Tem vídeos aqui no canal falando sobre o assunto, vai ficar na descrição aqui desse vídeo, deste episódio do Aqui no Responde, e também vai ficar no primeiro comentário destacado, tá bom? Então fique muito atento a tudo isso para que evite danificar a sua bateria e aumente o máximo possível a vida útil e a autonomia do seu banco de baterias para valer a pena cada centavo investido, tá bom? E agora, com a ajuda da E-Solar de Mambucaba, empresa parceira aqui do canal, vamos responder a dúvida do Juscelino.
Ele diz aqui pra gente um boa tarde para você também, Juscelino, boa noite, boa madrugada, bom dia para você que esteja aqui acompanhando, ou não sei o horário que você está acompanhando este episódio. E ele diz pra gente o seguinte: tenho 3 baterias no meu sistema, 2 em série e uma em paralelo com saída 24 volts. Isto pode danificar as baterias? Observação: baterias de 60 ampere-hora de carro. Sim, pode, e olha, muito provavelmente já danificou suas baterias aí. Não sei exatamente o que está acontecendo aí no teu sistema, mas não tem como você fazer uma ligação de 2 baterias em série e depois ligar a outra em paralelo. Porque quando você liga 2 baterias em série, você tem 24 volts e na outra bateria você tem 12. E aí você liga elas em paralelo, você vai ter uma tensão muito alta de 24 volts em cima da bateria de 12. Isso vai fazer com que detone sua bateria de imediato, tá? De imediato. Pode inclusive até vir a explodir a sua bateria, porque você está colocando uma tensão muito alta em cima dessa bateria, que está sozinha, com 12 volts, e correntes muito altas também. Isso é um problema muito, mas muito sério mesmo. Eu já deduzo aqui que ele acabou explicando errado aqui pra gente, porque senão ele teria já danificado essas baterias dele. Pode ter certeza. Eu vou explicar para você aqui agora o que eu imagino que ele deva ter feito lá nessa ligação. Ele tem 3 baterias, então eu imagino que ele deva ter pego 2 baterias ligado em paralelo e depois ligado em série. Neste caso, não vai ter o risco de explosão, de vazar a bateria, de fazer com que ferva aí, porque nem o pessoal fala, né, ferver aí a outra bateria, né, ou seja, danificar por completo. Porque nesse caso eu peguei 2 baterias em paralelo, então eu tenho 12 volts, aumentei a capacidade em ampere-hora. E a outra que está sozinha 12 volts com a mesma capacidade em ampere-hora. E ligo em série. Neste caso, nós vamos somar as tensões de 12 volts dessas baterias. 12 de uma bateria que está sozinha, mais 12 das outras 2 que foram ligadas em paralelo. E aí eu terei 24 volts. Mas mesmo assim, isto vai danificar o seu banco de baterias, porque jamais você deve ligar baterias de capacidades diferentes, de marcas, modelos diferentes e de idades diferentes em série. Principalmente em série. Em paralelo ainda até é aceitável, vai aí talvez balancear, não vai talvez equalizar pela bateria que tem menor capacidade, pela bateria que está mais velha, ou às vezes até pela bateria que está mais nova, mas geralmente pela bateria que está mais velha, quando ligamos em paralelo. Agora em série, jamais você deve fazer isso. Funciona? Sim, funciona. Você vai ver funcionando direitinho o seu sistema no começo. Depois de um certo tempo, vai danificar sim as baterias, principalmente a bateria que está sozinha, porque ela só tem 60 ampere-hora. A outra tem mais capacidade, tem o dobro. Foram 120 ampere-horas porque você ligou em paralelo. Neste caso, sempre a bateria que está sozinha de menor capacidade vai sofrer mais. Se for baterias de idades diferentes, a bateria mais velha vai sofrer mais e acaba forçando a bateria mais nova e vice-versa. Baterias de tecnologia diferente, mesma coisa. Tem tensões de trabalho diferentes, então jamais você deve fazer a ligação de baterias diferentes em teu sistema. Se não tiver outra alternativa, não tem outro jeito, já ligou e está utilizando, tranquilo. Mas você precisa ter em mente que vai danificar sim e a vida útil da bateria será reduzida drasticamente. E aí depois você vai ficar muito frustrado e achar que baterias não prestam, que o sistema off-grid não é legal, porque as baterias não duram, danificaram aí no teu sistema. Mas precisa avaliar muito bem realmente se você seguiu à risca tudo o que precisa ser seguido para ter um bom sistema fotovoltaico off-grid antes de sair falando de repente aí que os sistemas fotovoltaicos off-grid não prestam, que bateria não vale a pena, que não dura nada, que durou pouco no teu sistema. Precisa avaliar e entender de fato como que você fez a montagem do teu sistema. E uma montagem como essa aqui, com certeza absoluta, vai danificar sim as suas baterias e você vai se frustrar, tá bom? Bom, espero que eu tenha conseguido aí ajudar vocês a entender um pouco mais sobre os mistérios envolvidos com baterias, principalmente chumbo ácido, no sistema fotovoltaico em geral. Não se esqueça, tem bastante conteúdo, vai ficar na descrição desse vídeo, no comentário destacado. Chegou até esse ponto, deixa aquele super like bacana, que sempre ajuda o canal a ir mais adiante. E peço a sua ajuda também para compartilhar esse conteúdo
para mais pessoas. Ajude a levar o conhecimento mais adiante. Não fique com ele só para você, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas, vídeos ou mais um episódio do Aquino Responde aqui no canal. Fui!